Pessoal, dando prosseguimento ao estudo das normas de auditoria da Intosai, nós vamos ver a partir de agora as ISAI, que são normas de auditoria internacionais que orientam também as entidades de fiscalização superiores e que são normas que passaram a ser cobradas há pouco tempo nos concursos mais recentes. A partir de 2015, o CESP começou a cobrar, cobrou num determinado concurso, enfim. Hoje nós vamos estudar essas normas, a gente vai passar de uma forma um pouco rápida, porque como foram cobradas há pouco tempo, a gente não pode dizer, olha, isso aqui é mais cobrado pela banca, então vamos pular tal parte. A gente vai ver as normas como um todo de uma maneira o mais rápido possível, sem prejudicar, logicamente, o entendimento de vocês. E ao final resolveremos algumas questões. No outro vídeo nós resolveremos algumas questões. Vamos para o slide então, que nós vamos ver a partir de agora as normas internacionais das entidades de fiscalização superiores, as ISAI. As ISAI, que tratam de princípios fundamentais de auditoria. Vejam, princípios fundamentais de auditoria. As normas 100, auditoria do setor público. As 200, financeira. As 300, auditoria operacional. E as 400, auditoria de conformidade. Precisa decorar isso? Não, não precisa decorar, porque a questão não vai perguntar isso para vocês, né? Mas vamos lá. Fornece informações detalhadas sobre. Aí sai 100 agora. Propósito e aplicabilidade das normas, contexto, elementos e princípios aplicáveis à auditoria do setor público de forma geral. São normas mais genéricas, que estão tratando de auditoria do setor público. São normas mais genéricas que as 200, as 300 e as 400. Inclusive as 200, as 300 e as 400 vão utilizar de forma complementar essas informações gerais tratadas nas ISAI 100. Então aqui está dizendo que as ISAI 100 estabelecem princípios fundamentais que são aplicáveis a todos os trabalhos de auditoria do setor público, tanto os trabalhos relacionados às 200, quanto às ISAI 300, quanto às ISAI 400, que são relacionadas, respectivamente, às auditorias financeiras, às 200, operacionais, às 300, e auditorias de conformidade, às 400. Então, dessa confusão toda aqui, a gente pode chegar à seguinte conclusão. Esses conjuntos de normas são utilizados em conjunto com as ISAI 100. Tudo bem? Então, 200 para financeira, 300 para operacionais, 400 para conformidade, todas elas utilizadas em conjunto com os princípios fundamentais de auditoria do setor público. Prosseguindo no estudo das ISAI 100, nós temos que os princípios de maneira nenhuma se sobrepõem às leis. Claro, o que é mais importante dentro de um país? As suas leis ou os princípios de auditoria de uma entidade como a Intosai, uma entidade que congrega várias entidades internacionais? É lógico que esses princípios não vão se sobrepor às leis, aos regulamentos, aos mandatos nacionais. Quando a gente fala de mandatos, a gente se lembra dos estatutos, né? Qual é o Estatuto do Tribunal de Contas da União? A Lei 8443 de 92, né? Sua lei orgânica. Nem impede as FS de realizar investigações, revisões ou outros trabalhos que não sejam especificamente cobertos pelas ISAI. Claro, a ISAI não vai amarrar o trabalho das EFS. As EFS podem realizar trabalhos que não constem das ISAI. As auditorias podem ser realizadas em conformidade tanto com as diretrizes gerais de auditoria, como com normas provenientes de outras fontes, desde que não haja contradições. Nesses casos, deve ser feita referência tanto às normas quanto às ISAI. Então, eu posso, num relatório, abordar tanto determinadas normas de auditoria internas quanto as ISAI, desde que, é claro, não haja contradições entre elas. Qual o marco referencial das normas de auditoria do setor público? É o mandato, como eu disse, um estatuto. Então, o Tribunal de Contas da União tem seu estatuto, tem sua lei orgânica, que é a Lei 8443 de 92. Uma EFS exercerá sua função de auditoria do setor público dentro de um ordenamento constitucional específico. Lembrando que a nossa EFS-TCU tem previsão constitucional.
em virtude de sua missão e mandato, que lhe garantem suficiente independência e poder discricionário para desempenhar suas atribuições. Auditoria do setor público é o processo sistemático de obter e avaliar objetivamente evidência para determinar se a informação ou as condições reais de um objeto estão de acordo com os critérios. Então eu pego um fato, né, o que eu encontrei efetivamente e comparo com o critério, que é o que deveria ser. O que ficar diferente em relação a um e outro é aquilo que eu vou apontar como constatação, eu vou apontar como distorção, enfim. Isso tudo deve ser objetivamente baseado nas minhas evidências. Além disso, a auditoria do setor público fornece aos órgãos legislativos de controle, bem como aos responsáveis pela governança e ao público em geral, informações e avaliações independentes e objetivas acerca da gestão. Então é também um trabalho, um papel da auditoria do setor público, apresentar essa opinião independente sobre a gestão e o desempenho de políticas, programas e operações governamentais dentro da obrigação que cada gestor tem de prestar contas. A auditoria do setor público pode ser classificada em, já vimos, auditoria de demonstrações financeiras, conformidade e operacionais, cada uma delas relacionadas a uma das ISAI, a um grupo de ISAI. Os objetivos de cada auditoria irão determinar as normas que são aplicáveis. Auditoria financeira, bastante simples. Foca em determinar se a informação financeira de uma entidade é apresentada em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável àquela entidade e algum marco regulatório aplicável que eventualmente seja aplicado. Então, auditoria financeira, vamos marcar aqui, o que vai estar escrito lá na questão? Verificação da informação financeira, ou conformidade com relatório financeiro aplicável, marco regulatório, enfim, é muito simples de identificar. Isso é alcançado obtendo-se evidência de auditoria suficiente, ou seja, quantidade e qualidade, para permitir ao auditor expressar uma opinião quanto a estarem as informações financeiras livres de distorções relevantes devido a fraude ou erro. Já vimos isso em outras aulas de outros temas, mas uma distorção, relembrando, uma distorção é relevante quando ela pode vir a influenciar a opinião de um usuário, tendo em vista aquela distorção. E a diferença de fraude para erro, nós sabemos que é a intenção. Fraude tem dolo, o erro não tem, é não intencional. Auditoria operacional, muito simples também, né? Nós já vimos em outras oportunidades, foca em determinar se as intervenções, programas e instituições estão operando em conformidade com os princípios da economicidade, eficiência e efetividade, bem como se há espaço para aperfeiçoamento. Lembrando que a auditoria operacional está voltada para o desempenho. Pessoal que acompanhou o nosso curso todo, seja ele Tribunal de Contas, TCU, TCDF, TCE do Paraná, enfim, o pessoal que tem acompanhado os nossos cursos chega nesse ponto das ISAI e já lembra de muita coisa que a gente viu nas aulas, facilita bastante o entendimento. O desempenho é examinado segundo critérios adequados. E a auditoria de conformidade, muito simples, já vimos também em outras oportunidades, foca em determinar se o objeto está em conformidade com as normas, não somente com as leis, mas também com as normas em geral, adotada como critérios. Então é a verificação da legalidade, da legitimidade da atuação em relação a normas. Essas normas podem incluir, como eu disse, regras, leis, regulamentos, resoluções e assim por diante. As auditorias do setor público envolvem três partes da auditoria. O auditor, claro, né, que é o auditor da EFS. A parte responsável, quem é a parte responsável? É o auditado. Não está escrito aqui, mas a gente vai escrever que essa parte responsável é o auditado. Auditor, auditado e o usuário.
São os destinatários do relatório de auditoria. Podem ser os órgãos legislativos, o próprio órgão de controle, responsáveis pela governança, ou então o público em geral. Como eu já falei num determinado momento da aula, o público pode ter interesse em consultar um relatório de auditoria de um Tribunal de Contas. Ele é usuário previsto. Objeto da auditoria no setor público. Objeto é a informação, a condição, a atividade que é mensurada ou avaliada de acordo com os critérios. O que são os critérios? São as referências utilizadas para avaliar o objeto. E o que são as informações sobre o objeto? É o resultado da avaliação ou mensuração do objeto de acordo com os critérios. Existem 2 tipos de trabalho na auditoria do setor público. Isso tudo eu lembro considerando as ISAI. Ah, mas é diferente. Pessoal, quando eu tenho normas diferentes, falando questões diferentes, na hora de resolver a questão, eu tenho que prestar atenção para saber o que a banca está pedindo. Se a banca disser, segundo as ISAI 100, ou segundo as normas de auditoria da Intosai, existem 2 tipos de trabalho. Está certo. Normas de trabalho de certificação. Nesse trabalho, a parte responsável mensura o objeto de acordo com os critérios e apresenta a informação do objeto sobre a qual o auditor obtém evidência para proporcionar uma base razoável para expressar uma conclusão. Então, nesse trabalho, o auditor vai mensurar e vai certificar determinada informação sobre aquele objeto. E nos trabalhos de relatório direto, é o auditor quem vai avaliar diretamente o objeto de acordo com os critérios. O auditor seleciona o objeto e os critérios, levando em consideração risco e materialidade. O resultado é apresentado no relatório na forma de achados, conclusões, recomendações ou uma opinião. Então, tem 2 tipos de trabalho, de acordo com as ISAI 100. Trabalhos de certificação, no qual a parte responsável, quem é a parte responsável aqui? Lembrando, o auditado. Então, quem mensura é a parte responsável e o auditor vai emitir uma opinião sobre essa mensuração. E o relatório direto é o próprio auditor quem vai avaliar o objeto. Vou escrever aqui que ficou ruim. Auditor. Tranquilo? Fácil? As auditorias financeiras são sempre trabalhos de certificação, uma vez que são baseadas em informações financeiras apresentadas pelo auditado. Não é isso? Fácil, então. Auditorias financeiras são certificações. Por quê? Quem elabora a informação, quem mensura a informação, é o auditor? Não, é o auditado. Ele que elabora as demonstrações financeiras e apresenta. As auditorias operacionais são, normalmente, trabalhos de relatório direto. Por quê? Quem avalia diretamente o objeto, ou seja, o desempenho, é o auditor. E as auditorias de conformidade podem ser trabalhos de certificação, de relatório direto, ou ambos. Tranquilo? Então, é uma informação, eu diria que é importante, a gente não tem muito histórico de prova, como eu já falei, mas é fácil de entender, né? Financeira, certificação, operacional, relatório direto, conformidade, ambos, tanto um quanto o outro, quanto os 2. Auditoria financeira. O objeto de uma auditoria financeira é a posição financeira, o desempenho, o fluxo de caixa ou outros elementos que são reconhecidos, mensurados e apresentados em demonstrações financeiras. Então, qual é o objeto de uma auditoria financeira? São as demonstrações financeiras. A informação sobre o objeto são as demonstrações financeiras. Auditoria operacional. O objeto de uma auditoria operacional é definido pelos objetivos e questões de auditoria. Podem ser programas, entidades, fundos, atividades, situações encontradas, assim como informações financeiras ou não financeiras sobre qualquer um desses elementos acima. O auditor mensura ou avalia o objeto para avaliar
a extensão na qual os critérios estabelecidos foram não atendidos. Então, quem mensura? O auditor. Lembrando, como nós acabamos de ver, normalmente aqui é um trabalho direto. E a auditoria de conformidade, nós já vimos que pode ser um ou outro ou ambos. O objeto de uma auditoria de conformidade é definido pelo escopo da auditoria. Podem ser atividades, transações financeiras, informações. Nesses trabalhos, em trabalho de certificação de conformidade, o auditor foca na informação sobre o objeto, que pode ser uma declaração de conformidade com uma estrutura de relatório estabelecida e padronizada. Em linhas gerais, como a gente já viu, essas auditorias de conformidade podem ser auditorias de trabalho direto ou auditorias de certificação. Confiança e asseguração na auditoria do setor público. A asseguração pode ser comunicada por meio de opiniões ou conclusões ou de outras formas. Então, no primeiro caso, essas opiniões transmitem explicitamente o nível de asseguração. Isso se aplica a todos os trabalhos de certificação e a certos trabalhos de relatório direto. De outras formas, em alguns trabalhos de relatório direto, o auditor não dá uma declaração explícita de asseguração. Ou seja, um exemplo claro aqui, auditoria operacional. O auditor não dá uma declaração explícita dizendo, olha, eu asseguro. Não, ele vai apresentar o quê? Recomendações. Então fica muito simples de entender quando a gente coloca isso na prática. Confiança e asseguração na auditoria pode ser razoável ou limitada. Áreas cobertas pelos princípios de auditoria do setor público. Ética e independência, julgamento, controle de qualidade, gerenciamento de equipes, risco de auditoria. Então, essas são áreas cobertas pelos princípios da auditoria. Ainda nas ISAI 100, princípios relacionados ao processo de auditoria. Então, segundo as ISAI 100, em cada fase do processo de auditoria, eu vou ter alguns princípios relacionados. Por exemplo, no planejamento, eu vou estabelecer os termos de auditoria, vou obter o entendimento sobre o auditado, realizar a avaliação de risco e por aí vai. Na execução da auditoria, vou realizar os procedimentos, avaliar as evidências que foram coletadas e no relatório eu vou elaborar um relatório, no momento do relatório, e monitorar as questões que foram consideradas relevantes. Então são princípios relacionados ao processo de auditoria que, como nós já vimos em outras oportunidades, é constituído de algumas fases: planejamento, execução, relatórios. A forma e o conteúdo de um relatório dependerão da natureza da auditoria, dos usuários, das normas e dos requisitos legais. Resumindo, relatórios de auditoria podem ter diversas formas, dependendo dos objetivos. Podem ser de forma longa ou de forma curta. E eu peço atenção nesse momento porque é uma classificação que nós não costumamos utilizar, que não é a regra. O que é um relatório de forma longa? Geralmente descrevem em detalhes, ou seja, são mais detalhados porque descrevem o escopo, os achados, as conclusões, enfim, são mais detalhados do que os relatórios de forma curta, que são mais condensados e geralmente têm um formato mais padronizado. Trabalhos de certificação, ou seja, são os trabalhos no quais o auditor vai emitir uma opinião sobre a mensuração realizada anteriormente pelo auditado. Então, olha, relatório de auditoria pode expressar uma opinião quanto a estar a informação sobre o objeto em todos os aspectos relevantes, livre de distorções ou se está em conformidade. Em um trabalho de certificação, o relatório é geralmente chamado de relatório do auditor. Trabalhos de relatório direto. Quais são os trabalhos de relatório direto? São os trabalhos que o auditor vai ele próprio realizar
O próprio auditor vai realizar a avaliação do objeto. Então, nesse caso, o relatório precisa declarar os objetivos da auditoria e descrever como esses objetivos foram abordados, incluindo achados e conclusões sobre o objeto. Esses relatórios também podem incluir recomendações. Importante a gente fazer uma marcação aqui. O relatório direto pode incluir recomendações, o que é muito comum, né? Nós falamos que as auditorias operacionais normalmente são apresentadas como trabalho direto, um relatório direto. Então, lembrando que as auditorias operacionais contêm recomendações, né? A opinião pode ser modificada ou não modificada. Aqui também fica muito simples quando a gente lembra da auditoria independente. Então, auditoria independente, eu tenho uma opinião não modificada, mas eu também posso modificar a minha opinião. Se eu modificar a minha opinião, eu vou ter que dar uma opinião diferente, obviamente, dessa não modificada, que seria uma opinião sem ressalva. No caso da modificada, para a ASISAI, eu vou ter 3 tipos de opinião: a qualificada, a adversa e a abstenção de opinião. A qualificada é quando o auditor concorda, porém, com algumas exceções. Então, exceto por o auditor discorda com ou é incapaz de obter evidência acerca de certos itens que são ou podem ser relevantes. Então, o auditor concorda com tudo, mas em algum momento ele discorda e, por isso, seria aqui a opinião com ressalva. Tenho ainda a opinião adversa, porque nesse caso o auditor conclui que eu tenho desvios, que esses desvios ou essas distorções são relevantes e generalizados, ou seja, são relevantes porque podem vir a modificar a opinião do usuário em relação àquela empresa, àquela entidade, aquelas demonstrações, se ele tiver ciência dessas distorções. E são generalizados porque vão impactar no conjunto da obra, no conjunto das informações financeiras e não apenas num momento pontual ou num caso específico. E a abstenção é quando o auditor é incapaz de obter evidência. Pessoal, tirar uma dúvida que normalmente que costuma aparecer. Vem cá, o auditor não tem que dar um parecer conclusivo? Sim, a regra é que ele dê um parecer conclusivo, mas em alguns momentos ele não vai conseguir chegar a uma opinião, por exemplo, por uma limitação de escopo. Ora, se o auditado não apresentou as informações que ele pediu, ele não pode emitir uma opinião se aquela informação está certa ou está errada, já que ele não teve acesso à informação. Então, nesse caso, é possível a emissão de uma abstenção, né? Ah, mas isso não é um parecer conclusivo? Sim, não deixa de ser, isso tudo aqui não deixa de ser parecer conclusivo. Embora, em determinados momentos, eu não consiga chegar a uma opinião específica.